Diga aí, galera do sétimo, tudo bem com vocês? Olha só, não sei se vocês lembram, acho que sim, na aula de sexta-feira, dia 4, 5 de março, nós tivemos a nossa orientação pelo Meet. E nesse dia nós conversamos sobre sujeito e predicado. Eu disse a vocês que assistissem às aulas da TV a partir das aulas, dos conteúdos dados nas aulas da TV, a gente conversou um pouquinho e depois eu mandei para os e-mails de vocês uma atividade para que vocês pudessem fazer estudando esse assunto, sujeito e predicado. E na aula de segunda-feira, então, a gente vai esclarecer as dúvidas. O que ocorre? Esse vídeo que eu estou gravando agora é a correção dessa atividade. Achei melhor que fizéssemos assim para que vocês possam ver mais de uma vez, né? Se a internet cair, se você não entender, se você tiver alguma dúvida, você só volta ao vídeo. Nós tivemos alguns problemas de conexão na aula de sexta-feira e algumas pessoas se sentiram prejudicadas por algumas explicações dadas. Então, eu acho que essa solução de gravar e deixar aqui no canal do YouTube é muito melhor para todo mundo. O que a gente vai fazer então? Na segunda-feira, dia 8 de março, à tarde, nós temos orientação. Eu estarei com vocês no grupo de WhatsApp para responder especificamente as perguntas que ainda não ficaram claras dessa atividade. Eu não vou corrigir com vocês a atividade no WhatsApp. Vocês vão assistir a esse vídeo, vão comparar as respostas dadas com as respostas que vocês deram e se porventura ainda tiverem alguma dúvida, me perguntem no grupo de WhatsApp no horário da aula de vocês que eu vou estar lá para responder as perguntas, tá bom? Então vamos lá. A atividade para que vocês respondessem, eu sugeri também um link do canal Fixomos e tentei compartilhar também na aula de sexta-feira esse link com a galera, mas ocorre que estava dando um travamento muito grande, não sei se por causa do próprio YouTube, da minha internet ou do Meet. Então eu disponibilizei nos chats, né, no chat e o pessoal que estava presente na aula de sexta-feira assistiu. Se você não estava na aula de sexta-feira e está assistindo agora esse vídeo, não se preocupe. Estamos com a atividade aqui, você pode receber também a atividade pelo seu e-mail. Eu vou postar a atividade novamente na aula de segunda-feira no horário da reunião da nossa orientação, segunda-feira à tarde, no grupo de WhatsApp. Eu só não vou fazer a correção com vocês na sexta-feira à tarde para que vocês tenham a condição de ver e rever esse vídeo mais de uma vez, se vocês acharem necessário. O link para o canal Fixomos é esse aí. É uma explicação muito bacana também de uma menina sobre o sujeito e predicado, uma professora. Então, além das aulas da TV, vocês têm uma grande variedade de aulas, videoaulas no YouTube sobre esse assunto. E aí a primeira atividade desse nosso exercício é a seguinte: leia o poema de Ulisses Tavares e responda as questões de 1 a 5. O poema é bem curtinho. Papai e mamãe moram separados, como só tem um coração, cada um mora de um lado. A pergunta é: o poema apresenta 2 frases e 3 orações. Lembrem, frase é o enunciado que começa com letra maiúscula e termina em um ponto. Isso é uma frase. Uma oração é um enunciado que se cria através de um verbo, seja um verbo de ligação, seja um verbo de ação. Temos uma oração. Então, a oração nem sempre tem ponto. Cada verbo de um enunciado, cada verbo de um período, cada verbo de um texto corresponde a uma oração. Então, aqui ele está dizendo que tem 3 orações. O que vocês têm que fazer para encontrar as orações? Vocês têm que procurar o verbo. Então, no segundo verso, nós temos o verbo, moram. No terceiro verso, nós temos outro verbo, tenho. E no último verso, nós temos o verbo mora. Então, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Por que 2 frases e 3 orações? Porque eu tenho 2 enunciados que começam com letra maiúscula e terminam no ponto. O primeiro é papai e mamãe moram separados, isso é uma frase. E o segundo é como só tem um coração, cada um mora de um lado, e aí eu tenho uma outra frase. Observem que aqui no copia e cola, a segunda oração começou com letra minúscula.
Tá errado. Esse como aqui deveria estar com letra maiúscula. Me perdoem, eu não tinha visto isso, mas vocês já podem arrumar aí e já podem ter certeza de que é uma frase, sim. Começa com letra maiúscula e termina num ponto, tá? Então, a resposta da número 1 é: quais são as orações? Moram separados, como só tem um coração, cada um mora de um lado. Essas são as 3 orações do poema. No número 2, diz o seguinte: como você sabe, sujeito e predicado normalmente ficam juntos, pois um complementa o outro. Observe a primeira oração do poema. A primeira oração do poema é: moram separados. Qual é o sujeito dessa primeira oração? Papai e mamãe. A quem se refere? Né? De quem está falando? Quem que mora separado? Papai e mamãe. Aí a letra B diz assim: indique o núcleo desse sujeito. Ora, se eu estou falando de 2 pessoas, papai e mamãe, eu tenho então 2 núcleos: papai, mamãe. 2 núcleos, sujeito composto. Um núcleo, sujeito simples. Isso, à medida que nós formos avançando nas nossas aulas, nós vamos retomando. O que me interessa neste momento? Me interessa que vocês compreendam qual é o sujeito de moram separados. Papai e mamãe. Uma palavra ou duas palavras. Sujeito composto. Por que é sujeito composto? Porque ele tem 2 núcleos. Bem, na letra C, qual é o predicado? Moram separados. Lembram que eu falei na aula passada? Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Não importa se vem antes, se vem depois desse sujeito. Nós vimos que existem sujeitos que estão no comecinho, sujeitos que estão no meio, sujeitos que estão no final da frase. Importa sempre a gente perguntar para o verbo: quem é o responsável por esta ação? Ou sobre quem eu estou falando, né? Essa informação dada está sendo dada sobre quem, qual é o sujeito, e aí encontramos sujeito, predicado. Letra D. O sujeito, ou o verbo concorda com o sujeito? Por quê? Ora, se eu tenho um sujeito que é plural, com 2 núcleos, sujeito composto, 2 núcleos, então o verbo precisa estar no plural, porque eu tenho 2 núcleos. Se fosse papai mora em Alagoas, eu teria apenas um sujeito, um núcleo de sujeito, e então eu teria o verbo no singular. Essa consideração é muito importante para que vocês façam a concordância adequada. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito, tá? Isso é muito importante mesmo. Então, a resposta da letra D é: o verbo concorda com o sujeito, sim, porque o sujeito é composto. Então, o verbo precisa estar no plural. Até aí, tudo bem? Sujeito, um núcleo de sujeito, singular. 2 núcleos ou mais, plural. E se for um núcleo do sujeito só e a palavra estiver no plural? Aí o verbo vai estar no plural. Por exemplo, as meninas chegaram. A menina chegou. As meninas e os meninos chegaram. A menina e o menino chegaram. Observe que aqui nós temos a mania de dizer assim: eu mais Dudu vai na escola. Nós temos essa mania de falar. Na fala, podemos dizer assim, porque estamos entre pares, falamos tranquilamente. Mas na escrita, não, a gente precisa fazer a concordância. Então, eu tenho que dizer: eu e Dudu vamos à escola, tá bom? Na questão de número 3, eu tenho assim: das 3 orações que formam o poema, apenas uma tem por sujeito o próprio eu lírico. E aí você vai dizer: eu lembro que a gente estudou eu lírico, mas é o que mesmo? Eu lírico é a voz que fala no poema. Lembram que a gente conversou que eu lírico, o poema não tem narrador, né? A maioria dos poemas apresenta um eu lírico, que é aquela
a voz, aquela pessoa que se coloca, aquela pessoa sobre a qual se tem os sentimentos, que conta alguma coisa. Esse é o eu lírico, porque os textos poéticos são chamados assim, eu lírico, tá? Então, qual desses verbos apresenta um eu lírico? Onde é que aparece aqui o sujeito? Olha só, papai e mamãe moram separados. Não é? Eu estou falando sobre alguém. Mas aonde aparece papai e mamãe de quem? Papai e mamãe do eu lírico. Onde é que aparece aí o eu lírico? Aqui, ó. Como eu só tenho um coração, tá vendo? Como eu só tenho um coração, o eu não tá aqui. Mas o verbo me diz quem é esse sujeito. Tenho. Tenho se refere ao eu. Olha que interessante que é isso, né? Então, aqui, das 3 orações que formam o poema, apenas uma tem por sujeito o próprio lírico. Qual é essa oração? Como só tem um coração. E aí eu coloquei aqui entre parênteses para vocês verem o pronome eu, que não aparece no texto, mas é para vocês lembrarem que o eu lírico é essa voz que fala no poema, tá? Na questão de número 4, e se eu estiver indo muito rápido, vocês têm o recurso de pausar esse vídeo, voltar, escutar de novo e ainda assim, se não entenderam, vocês têm o recurso de perguntar para mim na nossa aula de orientação no WhatsApp, dia 8 de março à tarde, tá? Deem uma conferida no horário que Claudiana mandou para vocês verem qual é o horário do 7º ano de língua portuguesa. Número 4. A expressão cada um é o sujeito da oração representada no último verso. Então, o último verso diz: como cada um mora, como é? Como só tem um coração, cada um mora de um lado. Então, essa oração, cada um mora de um lado, ele quer saber o seguinte: essa expressão se refere a um dos pais ou ao pai e à mãe? Se refere ao pai e à mãe. Cada um é um, né? Se refere ao pai e à mãe. Aí a pergunta da letra B está testando para ver se você entendeu essa coisa de concordar o sujeito com o verbo. Porque a pergunta de letra B diz assim: por que o verbo, ao concordar com essa expressão, fica no singular? Daí você tem que pensar assim: poxa, cada um se refere ao pai e à mãe, então são dois. O verbo deveria estar no plural. Nananã. Por que nananã? Porque você tem que concordar o verbo com aquilo que está escrito na frase. E o que está escrito na frase é cada um. E cada um singular. Entendem? Cada um mora. Cada um está. Cada um fica. Embora eu esteja me referindo a duas pessoas, na frase eu tenho uma palavra no singular. Pensem nas palavras povo, gente, criançada. A criançada corre feliz. Criançada, a gente tem logo a visão de ser um monte de criança, né? Teria que ser plural? Não, por quê? Porque é uma palavra no singular. O povo está cansado. A gente não diz o povo estão cansados. O povo está cansado, porque a palavra povo, embora dê a ideia de muita gente, de população, muitas pessoas formam o povo, a palavra povo é singular. Então não tem por que ir para o plural, tá bom? Então, refere-se à palavra um. E aí, cada um singular, portanto, o verbo no singular. Na letra C, vocês têm o seguinte: o emprego da expressão cada um e do verbo no singular reforça a ideia de separação ou da ideia de união? Reforça a ideia de separação, né? Cada um é um, estão separados, não moram mais juntos, eles continuam sendo papai e mamãe, mas cada um mora no seu espaço, inclusive no meu coração, cada um mora de um lado. Ninguém se visita, ninguém se incomoda, ok? Número 5. Sublinhe os verbos em cada frase a seguir. E aí, gente, vocês têm que lembrar daquela aula que faz um tempão
não, já, mas eu sei que vocês lembram, porque vocês têm uma memória muito boa, daquela aula que nós demos sobre o reconhecimento dos verbos. Então, eu tenho verbos que indicam ação, eu tenho verbos que indicam estado e eu tenho outros que indicam fenômeno da natureza. Se vocês quiserem, a gente até pode conversar e eu faço uma aula de reforço sobre esse tema com vocês, tá? Porque o verbo realmente é uma das classes gramaticais mais importantes de todo o estudo da gramática, principalmente da sintaxe, que é o que a gente está começando a estudar agora. Então é bem importante que vocês saibam localizar os verbos nas orações. E aí pede para você sublinhar o verbo, destacar o verbo. Então, apesar do barulho lá fora, a professora lia o conto. Qual é a ação que a professora está fazendo? Ler. Então, qual é o verbo que eu tenho aí? Ler. Letra B, o rapazinho continua doente. Ele está fazendo uma ação? Não. Mas eu tenho aí um verbo que indica, que faz uma ligação entre o sujeito e o estado dele. Então, como é que o rapazinho está? Doente. Então, qual é o verbo que está fazendo esta ligação entre o sujeito e o seu estado? Continua. A torcida permanece otimista com o time. Então, veja, permanece também não é uma ação da torcida. Esse não é um verbo de ação, mas é um verbo que traz uma indicação de característica deste sujeito à torcida. Qual é a característica? Otimista. Qual o verbo que está ligando o sujeito à sua característica? Permanece. A torcida permaneceu no estádio. Olha a diferença de permanece otimista e permaneceu no estádio. Quando eu digo permaneceu no estádio, eu tenho a impressão que ela ficou no estádio, né? É diferente. Então, aí, igualmente, você tem um verbo de ligação, mas você tem um verbo de ligação que não traz uma característica com relação ao que vem depois. Eu digo ficou, de esteve, de estava. A gente vai entrar também nesse assunto. O que interessa para a gente agora é que vocês reconheçam os verbos entre os verbos que indicam ação, os que indicam fenômeno e os que indicam estado do ser. Na letra E, a escola está oferecendo vagas. Observem que aí nós temos dois verbos juntos em locução verbal, estar e oferecer. E na letra F, nessa semana, meu amigo está desanimado. E aí eu tenho o verbo estar na posição sozinho, né? A partir da semana que vem, não percam a aula da TV. Eu acredito que seja no dia 15, não tenho certeza. Mas a aula que vem, na semana que vem, a aula da TV é só sobre os verbos de ligação e os predicativos do sujeito. É o que está no quadro de horários. Então, eles vão falar sobre isso, nós também, fiquem ligados para a gente poder andar juntinho nesse assunto. Depois, a questão de número 6 pede para você separar o sujeito do predicado e aí colocar uma nomenclatura SP ou PS, né? Ou PSP, se o sujeito estiver antes do predicado ou depois do predicado. Eu tenho certeza que vocês não tiveram dúvida para fazer essa questão, até porque na aula vocês estavam sabendo muito separar o sujeito do predicado. Então eu vou rapidamente aqui só mostrar para vocês aonde que fica cada termo da oração. Então, aquela gritaria deixava-me tonta. Observem que eu coloquei a barra entre o sujeito e o predicado. Na letra B, na festa da feira, as crianças garantiam o almoço. Vocês têm a oração que começa com o predicado, tem um sujeito intercalado e termina com o predicado. Por isso que está predicado, sujeito, predicado. Depois surgiu ao longe uma estrela. Observem que o sujeito está no final da frase. Então, uma estrela é sujeito. Se essa frase tivesse na ordem direta, seria uma estrela surgiu ao longe. Está na ordem inversa. Moças e rapazes procuravam seus pares. Essa está na ordem direta, sujeito, predicado. Por todas as firmas, ele passou à procura de emprego. Novamente, vocês têm um predicado, um sujeito e continua com o predicado.
E assim vocês seguem até a letra F. Eu não vou me alongar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido e vocês vão encher o saco. E eu não é meu objetivo esse. Por fim, a gente tem aqui o número 7 e depois eu pulei para o número 10. Não sei por que eu fiz isso, eu acho que eu sou boazinha. Mas o número 7 diz o seguinte: separe o sujeito do predicado e identifique o núcleo do sujeito. Aqui já, então, além de separar o sujeito do predicado, como no exercício anterior, vocês tinham que localizar o núcleo do sujeito. E o que eu bato agora com vocês é o seguinte: o que é o núcleo do sujeito, então? O núcleo é aquela palavra principal do sujeito. É aquela palavra que me diz de verdade sobre quem eu estou falando. Quando eu digo, por exemplo, olhem para a letra B, diz assim: as duas crianças estavam na creche da prefeitura. Quando eu digo as duas crianças, jeito as duas crianças. Mas dessas três palavras, qual delas é aquela principal? É aquela que me mostra de verdade sobre quem eu estou falando? Crianças. Então, o núcleo desse sujeito será crianças. O as e o duas recebem uma outra classificação que nós vamos ver em um outro momento. Também eu quero chamar a atenção de vocês para a letra D de dedo, aqueles poucos atores reuniam-se em protesto no sindicato. Aqueles poucos atores, vejam, aqueles e poucos estão dando características para a palavra atores, que é a palavra principal. Então, o sujeito é aqueles poucos atores, mas o núcleo do sujeito é atores, ok? Todas as palavras que formaram o núcleo do sujeito nesse exercício são substantivos. É importante que vocês lembrem também que substantivo é a palavra que indica o nome dos seres. E isso vai nos ajudar muito para uma próxima aula, tá bom? Então, com isso, eu agradeço muito, me despeço de vocês. Espero que vocês consigam acompanhar a aula de segunda-feira, dia 8 de março, quando eu vou poder esclarecer as dúvidas de vocês no WhatsApp. Lembrando que a correção está nesse vídeo. A orientação pelo WhatsApp é para esclarecer as dúvidas pontuais sobre aquilo que ainda não ficou claro, tá bom? Um beijo para vocês, espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.